A Deus toda adoração, e aos santos e santas toda veneração. Não esquece que aquilo que foi dito pela manhã serve também para a tarde. Se você tiver com o celular na mão, já está pecando aí. Tem alguém com o celular? Vê se tem alguém pecando aí do teu lado. Tem alguém pecando aí do teu lado? Então diz para se libertar do pecado já. Amém? A São José toda veneração. Cantemos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai de um filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai de um filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. São José, casto esposo de Maria e pai nutrício de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que bonito, Igor, que bonito, não é? Que lindo. Te convido a sentar agora. Diz para quem está do teu lado: você não entendeu o que o padre falou, foi para sentar, não foi para falar. Amém? A turma do fundão, tudo ok? Eu já fui aluno e eu ficava sempre no fundão. Não vou nem dizer por que eu ficava no fundão. Tudo bem? Quem está próximo a Nossa Senhora de Lourdes ali? Isso. O casal aí do... Oi, tudo bem, casal? Nota 10, podemos começar? Eu vi você se encostando no ombro dele, não é? Coisa boa. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Olha, estão rindo os dois. Uma salva de palmas para aqueles dois ali. Já descobriram que o padre gosta de fazer gente passar vergonha, né? Então fica falando que o próximo é você. Amém? Vocês sabem que essa é a hora do combate espiritual. Ninguém quer pregar depois do almoço. Não sei se vocês sabem a resposta, sabem? Que depois do almoço dá um sono. Então, tá bom? É nessa hora que você precisa de um exército, tá bom? E o que o exército faz? Não deixa o soldado dormir aí do lado, tá bom? De vez em quando dá uma cutucada. Tudo bem, Alex? Dá uma cutucada aí, para que a gente não durma e possamos entrar nesse mistério que é conhecer mais de José. A gente não fala muito sobre ele, e a Sagrada Escritura também não fala muito sobre ele. José ainda é um ilustre desconhecido. Mas escuta,
dessa sagrada família é o mais fácil da gente imitar. Porque a esposa dele, desde sempre, ela já foi gerada como imaculada, porque ela seria a nova arca da aliança. Ela iria ser mãe de Deus. O filho dela então nem se fala, é Deus. Então escuta, sobrou um. Esse é humano, que nem eu e você. É simples imitá-lo. Dessa sagrada família, ele é o mais humano, o mais próximo de nós. Então dá para imitar a tua vida, José, porque você é gente como a gente, homem como nós. Amém? Então agora você pega a tua arca, a tua espada do Espírito e abre em Mateus capítulo 2. Vamos fazer a mesma dinâmica que nós fizemos na parte da manhã. Vamos deixar que a Sagrada Escritura fala. Quem prega o Evangelho só empresta os lábios para o Espírito, porque é a palavra que fala. Capítulo 1, versículo 18. Quem encontrou Mateus, diga amém. Quem encontrou o capítulo, diga amém. Quem encontrou o versículo, diga achei. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com, e antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Primeira coisa que nos chama a atenção é que José é um homem justo, ok? Vamos compreender porque nenhuma palavra aparece na Sagrada Escritura à toa. Por que esse adjetivo acompanha o nome de José? Por que José é o justo? A primeira coisa que nós temos que dizer é que o ideal do judeu é ser justo, porque só os justos verão a Deus. É o Zadik em hebraico. Zadik é o fiel, aquele que é fiel. E a melhor imagem desse homem fiel é o Salmo 1. José é justo, e por ser justo, José começa a pensar numa maneira de sair da vida de Maria sem colocar a vida dela em risco, porque Deuteronômio no capítulo 22, versículo 20 e 21 vai dizer que se uma mulher dada em casamento aparece grávida, ela tem que ser lapidada, apedrejada. Tem um soldado aí do teu lado precisando de ajuda já, ó. Aí, isso, dá uma cutucada, legal. É isso aí, exército é para se ajudar, tá bom? Então o justo, a primeira característica do justo, o justo é aquele que pensa antes de tomar qualquer Você precisa parar e pensar antes de tomar uma decisão, porque se você tomar a decisão de cabeça quente, o que vai acontecer? Um desastre. E quem já tomou decisão de cabeça quente sabe que não foi a melhor decisão do mundo. Teu irmão soldado está precisando da tua ajuda, é isso, tá bom? Então, justo é o homem que pensa, que medita, que não toma decisões precipitadas. Olha, eu vou contar uma historinha, tá bom?
para saber o que acontece quando a gente toma decisões precipitadas na vida. Por favor, historinha para criança. Lá, 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 lá. Era um belo dia numa floresta, e numa casinha feita de madeira coberta de palha vivia um casal de lenhadores felizes. Como se amavam. E o fruto do amor desse casal foi uma linda criança. Nasceu branca como a neve. Mas não é a história da Branca de Neve, tá bom? Que alegria para esse casal, jovem casal, ter sua princesinha. Ora, apareceu uma raposa. Pouco a pouco foi se aproximando da casa. E o lenhador jogava um osso e a raposa vinha e pegava. Jogava um pedaço de carne, a raposa vinha e se aproximava. E começou uma amizade entre o lenhador e aquela raposa. Que bonito. Até que chegou o dia que a raposa já entrava na casa e comia ali, esperando o lenhador jogar comida nos seus pés. Ah, os vizinhos que moravam naquela floresta diziam para o lenhador: lenhador, lenhador, cuidado que raposa é bicho traiçoeiro. E o lenhador dizia: essa não, essa é de estimação. Pois bem, aconteceu que num belo dia o lenhador e a sua senhora foram para a floresta buscar lenha. E voltavam com os feixes de lenha na cabeça, quando de repente a esposa foi a primeira a observar. Olhou de longe a raposa e deu um grito: ai! E o esposo se assustou. Que foi, mulher? A raposa está colocando sangue pela boca. O que foi que ela fez com a nossa filha? O lenhador não pensou duas vezes, também jogou seu feixe de lenha fora, pegou o machado que estava aqui nas suas costas e saiu apressadamente em direção à raposa. Quando a raposa o viu, levantou a cabeça e o lenhador e a cabeça da raposa voou longe. E ele entrou apressadamente no quarto onde estava a sua princesa, rasgou o véu que cobria o berço, e quando viu a sua princesa, ela estava dormindo profundamente, num sono gostoso. Mas ao olhar para o pé do berço, viu uma serpente morta que a raposa havia matado. Quando a gente toma a decisão de cabeça quente, a gente corta a cabeça dos outros. É isso que acontece. Nós eliminamos os outros. Passamos a vida construindo um relacionamento e podemos perdê-lo em 5 minutos, dependendo do que sai dessa metralhadora chamada língua. O que sai rápido da tua boca demora anos sair da boca do coração de quem escutou. Por exemplo, demora anos sair do coração de uma filha que escutou da mãe: você não presta. Demorou anos sair do coração de um filho que escutou do pai: você nunca vai ser ninguém na vida. O que sai rápido da nossa boca demora a sair do coração de quem escuta. José é justo porque José pensa antes de decidir. Olha que coisa bonita nos diz o Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores,
Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e medita a sua lei dia e noite. O homem justo é o homem que medita, que prevê as consequências dos seus atos, que é capaz de poder dizer: isso até é bom, isso até vai me dar prazer, mas quais são as consequências? As perdas são maiores que os ganhos. José é justo porque José medita. E aí, associado a esse conceito bíblico de justiça, vem um conceito mais moderno, pós-moderno. Justo é uma pessoa que é ajustada. É difícil viver com uma pessoa que você não sabe como vai acordar. É difícil viver com alguém que oscila, que você não sabe o que a pessoa quer. É muito difícil viver com uma pessoa que é desajustada, que perde a paciência por nada. O primeiro sinal, o sinal mais evidente de alguém que se encontra com Jesus, é que Jesus ajuda a humanizar, a nos humanizar, a nos equilibrar, a colocar cada peça de roupa na sua devida gaveta. O discipulado precisa ir nos melhorando. Quem se encontra com o Senhor precisa ser alguém que vai se melhorando ao longo da vida. Então aquela história, ou melhor, aquele adágio popular que diz: filho de peixe, peixinho é, não serve para você. Olha para quem está do teu lado e diz: você não é peixe. Aquele ditado que diz que pau que nasce torto morre, diga para quem está do seu lado: você não é pau. José nos ensina a sermos ajustados. O sinal mais evidente de que alguém que se encontrou com o Senhor é alguém que é capaz de surpreender, alguém que é capaz de romper com esses próprios autoconceitos. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa muito difícil, olha, eu tenho um temperamento muito forte. Está errado. Você pode se melhorar. E vocês me permitem dizer uma coisa? E no Nordeste mais ainda, eu sou cabra macho. Meu pai foi cabra macho, meu avô foi cabra macho. Cabra é macho, mas não é gente. E você é gente, não é cabra. Você não é cavalo, não é cachorro, não é cabra, não é bode. Você é ser humano, é gente. Quer saber se você está mudando? Quer saber se valeu a pena teu encontro com Jesus? Se pergunte se você já foi capaz de surpreender a pessoa que vive debaixo do mesmo teto que você. Porque toda mudança surpreende. O que é surpreender quem vive conosco? É deixar de ser uma pessoa previsível. Ah, eu conheço o meu esposo e eu sei exatamente como ele vai reagir diante disso. Ah, eu sei o pai que eu tenho. Eu sei como meu pai vai reagir diante disso. Ou seja, o pai, o esposo tornou-se uma pessoa previsível. Todo mundo já sabe como é que ele vai agir ou reagir. Ah, o Joãozinho conhecia a mãe, conhecia bem a mãe dele. Mas o Joãozinho foi pego de surpresa um belo dia, porque a mãe dele, em Cristo Jesus, foi uma mulher que tomou a decisão de se melhorar.
Na casa do Joãozinho tinha uma regra de ouro, que foi dada pela mãe. Joãozinho, se você quiser jogar bola, é no quintal. Escutou o filho? Sim, mamãe. Naquele dia a mãe saiu para trabalhar, e o Joãozinho, muito espertão, saiu do quarto, desceu a escada, chegou na sala. Quem ele viu? A bola. Foi o que ele fez? Começou a... De repente a bola se desequilibra e ele... Onde é que a bola bate? No janelão, que é feito de... O que acontece? Joãozinho coloca as duas mãos na cabeça e diz: ai, 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 ai. E já vê a cena, a mãe chegando em casa, vendo o janelão quebrado, pegando o chicote dela, que é o cinto, que nem Indiana Jones. Meu Deus, o Joãozinho não consegue fazer mais nada. Fica o dia no quarto, esperando. 3, 4, 5 horas da tarde. Escuta o barulho no portão. É a mãe. A mãe abre o portão. Primeira coisa que a mamãe avista: o janelão quebrado. A mãe do Joãozinho conta de 1 até 1000. E aí invoca o Espírito Santo. Olha, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Parece que está invocando o Avatar. Gostou, não foi? Entra na casa e ela diz: Joãozinho, Joãozinho, mamãe chegou. Joãozinho desce. Primeira coisa que a mamãe percebe é que o Joãozinho está com um coturno, essas botas de soldado, né? Dá outro passo, percebe que está com uma calça comprida jeans. Vai descendo, percebe que está de manga comprida. Desce mais ainda, está com uma touca na cabeça. Joãozinho desceu com uma armadura para se defender do chicote. Oi, filho. Oi, mamãe. Tudo bem? Senta aqui com a mamãe no sofá. Você tem alguma coisa para dizer para a mamãe? Pode falar, mamãe escuta. A mamãe entendia, né? Ah, você desceu, viu uma bola, começou a jogar, chutou e quebrou o janelão. Isso mesmo, mamãe. O que foi que a mamãe falou? É que não pode jogar bola aqui dentro de casa, no quintal. Isso. Então escute a mamãe. Da próxima vez vai jogar sua bola lá no quintal, que é grande. Entendeu, filho? Entendi, mamãe. Mãe se levantou, já ia subindo, né, pro seu quarto para tomar uma ducha. E o Joãozinho disse: mamãe. Oi, filho. Se ela tá doente, tá? A mamãe surpreendeu o Joãozinho. Olha o dedinho mágico. Levanta aí, ó. Esse é esse, não é outro. E diz para quem está do teu lado: você precisa surpreender quem vive com você. Você precisa surpreender quem vive com você. Pare de reclamar que a sua família não muda. Mude você primeiro.
surpreenda, se melhore. José é justo porque José é um homem ajustado. Pare de ser uma pessoa desproporcional. Você grita demais e por tudo. Você xinga demais e por tudo. Você agride demais e por tudo. Você se torna violento por nada. Eu tenho uma amiga minha e casada, que um dia o marido dela alteou a voz e começou a gritar com ela, e ela chegou perto dele, pegou no ombro dele e disse: escuta, eu sou tua esposa, eu não sou tua inimiga. Não grita comigo porque eu jogo no mesmo time que você. Eu jogo no time de quem se casou para dar certo. Não agrida quem te ama. Não grite com quem te ama. Está na hora de você ser uma pessoa proporcional. Mamãe, está na hora de você surpreender teus filhos. Aquilo que eu disse é uma verdade. O que muitas vezes sai da boca de uma mãe quando está nervosa, demora muito sair do coração de um filho. Está na hora de você ser uma mulher ajustada, equilibrada. Você não é a doida da casa. Não seja. Se melhore. Está na hora, homem. Está na hora de começar a ser um homem pacífico, que resolve as coisas dialogando. É isso que José já nos ensina, quando a Sagrada Escritura diz que José foi um homem justo. Como salmista, ele meditava dia e noite a lei do Senhor, e sabia que a lei do Senhor pedia misericórdia, compaixão. Como é que eu posso? O que eu posso fazer para não condenar Maria à morte? José para e pensa. E exatamente nesse momento que Deus age. Deus só precisa de um segundo, de um minuto teu. Deus só precisa que você respire e se acalme. Se você fizer isso, Ele te alcança. Tem gente que não dá tempo para Deus agir. Tem gente que não dá o minuto que Deus precisa. Dê um minuto apenas. Não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Não seja movido pelo teu impulso, pelas tuas vontades, pelas tuas necessidades, pelo teu prazer. Respira. Dê o tempo que Deus precisa para agir. Não perca a tua cabeça e a cabeça de quem você ama, porque você não concedeu um minuto. Eu conheço gente que se abortou, não deixou que Deus concluísse a obra que tinha começado. Não seja um aborto. Não seja um aborto. Não interrompa a tua vida. Não faça como aquela mulher que abortou a criança que estava no seu ventre antes dela ser formada. Não se aborte. Espera. Espera. Garante que Deus tem tempo para te socorrer, para te responder, para te alcançar. Respira. Espera só um pouquinho e Ele vai agir. Dá tempo para Deus. Dá tempo. Bata no peito e diz: eu não sou um aborto de Deus. Eu não sou um aborto. Não se aborte. Espera. Respira.
Deus vai agir. E o que acontece? Diz a palavra. Diz a palavra que José, enquanto decidia, olha que coisa bonita. Ou seja, ele deu um tempo, enquanto ele decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Nos impressiona, primeiro, a capacidade de José de esperar, saber que está diante de um problemão, e ele espera, ele se acalma. Deus age, Deus intervém, porque José garantiu o tempo, envia seu anjo, e em sonho diz: não temas receber Maria como tua esposa, porque o filho que é gerado no ventre dela é o Filho de Deus. Segunda coisa que nos impressiona em José, homens, mãozinha lá em cima, homem, escuta, a segunda coisa que me impressiona nesse homem é a sensibilidade de José, coisa que nós sempre associamos à mulher, ao feminino. Mulher é que tem que ter sensibilidade. Esse homem tem sensibilidade. Esse homem fala com Deus. Esse homem escuta um anjo. Na nossa cultura, ou vocês também vão me permitir dizer, sobretudo na cultura nordestina, desde criança, você é criado para ser macho. E ai de você, se não cumprir com esse estereótipo do macho. E isso mata a sensibilidade. O mundo, a igreja, a tua família, a tua esposa, os teus filhos precisam de homens que falem com Deus, que falem com os anjos. Nós precisamos de homens que escutem Deus, homens dotados de sensibilidade espiritual para escutar Deus. O bruto não escuta Deus, o cabra macho não escuta Deus, o que foi embrutecido não escuta Deus. Nós necessitamos, mais do que nunca, de homens que tenham sensibilidade a tal ponto que escutam os anjos. Faz falta. Quando uma mulher se converte, ou uma mulher convertida, uma mulher temente a Deus, muitas vezes ela não tem nem a graça de ver a família dela convertida. Pode ser que isso aconteça só depois da morte, de saber que aquele filho, aquele marido por quem ela orou a vida toda, decida também aceitar Jesus como Salvador. Mas quando um homem se converte, quase sempre ele leva a casa toda dele. Nós precisamos de homens convertidos, homens que falem com Deus. A cena mais impactante que um pai pode causar num filho é o filho ver que o papai prescruta as escrituras. Que escândalo, um homem que fala com Deus. Toda a tarde o filho via a cena. Era o horário que o papai se recolhia para ler a Bíblia. E o filho nunca esqueceu dessa imagem do papai
lendo a Sagrada Escritura em casa. Isso é ser pai. José escuta Deus, mas escuta, não somente isso, José faz a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que escuta e põe em prática. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo lhe ordenara, e recebeu em sua casa sua mulher. Agiu em conformidade. Conformidade é tomar a forma daquilo que você escuta. Ou seja, houve uma prontidão, mas não apenas uma única vez. Existe um segundo texto também da Sagrada Escritura, lá em Mateus no capítulo 2, que diz: após a sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se uma vez mais em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará matar o menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. José escuta, mas José faz, age exatamente conforme a vontade do Senhor. Prontidão, prontidão, está na hora, está mais do que na hora. Dói menos fazer a vontade de Deus, dói mais fazer a nossa vontade. Sofremos menos por fazer a vontade dele do que fazer a nossa. Está na hora de você se levantar e tomar uma decisão, fazer aquele grande juramento: serei teu e serei logo. Serei um homem que vive conforme a tua vontade, e serei já. Está na hora, deixa, abandona essa coisa de deixar para amanhã, para depois. Tome a decisão agora, custe o que custar, doa o que doer, sangre onde tiver que sangrar, mas tome a decisão de fazer a vontade de Deus com prontidão, com urgência, como José fez. E que coisa bonita, o anjo diz a José: escuta, esse filho que vai nascer, é tu que vais colocar o nome. É José que coloca o nome de Jesus. O que isso quer nos dizer? É o pai que confirma a identidade do filho. Meu Deus, eu não vou pedir para vocês levantarem as mãos, mas eu sei que se eu pedisse, muitos que estão aqui levantariam. Muitos dos que aqui estão foram criados sem pai. Sem pai. E eu digo isso quando nós acolhemos os nossos filhos vítimas e vilões da droga e do álcool. Deus vai perguntar: onde está teu filho um dia? Porque eu posso até tentar compreender que existe ex-esposo, mas eu não aceito que exista ex-pai. Quando o pai não está, a identidade não é dada. É o pai, faz parte da paternidade confirmar a identidade do filho. E sabe como é que é isso? Vou dar um exemplo bem simples. Bebê, gugu dadá. Mamãe segurou o bebê que estava dando seus primeiros passinhos, e o papai ficou lá na outra ponta. E a mamãe disse: vai com o papai, vai.
E o bebê abriu o sorriso e disse: Gugu, papá. Deu o primeiro passinho, segundo passinho, mamãe soltou. Quando a mamãe soltou, o bebê, pum, tombou. E começou o choro. E o papai que estava lá na ponta diz: levanta, levanta que você consegue. Sabe o que é isso? É pai confirmando a identidade do filho. O filho cresceu, terminou o ensino médio, tentou vestibular, não passou, chegou em casa triste, decepcionado. Papai disse: amanhã volta a estudar, tem vestibular no próximo ano. Sabe o que o pai fez? Confirmou a identidade do filho. O filho começou a chegar muito tarde em casa, chapado. Mamãe não dormia, e o esposo que estava do lado viu que a mamãe não dormia, até que o filhão chegasse em casa chapado. Sabe o que foi que o papai fez no outro dia? Senta aqui, tua mãe não dormiu a noite toda, passou a noite toda se virando, com medo e chorando, sem saber se você ia chegar em casa vivo, porque ela sabia que você ia beber e ia dirigir. Eu não quero que isso se repita mais, entendeu? É o pai confirmando o filho. Filho arrumou namorada, trouxe em casa, apresentou para o pai e para a mãe, e disse para os dois, logo avisando: não me chegue aqui grávida. Filho no casamento. É papai confirmando a identidade do filho. Quando o papai não está por perto, faz falta. Faz falta. E se você não quer que se repita com você, com teu filho, o que aconteceu com você, quando casar, case para sempre. Seja o homem que seu pai não foi. Não abandone sua esposa nem seus filhos. Por isso que quando Deus entra na vida da gente, faz a diferença. José confirmou a identidade do filho dele. Confirmou. Foi ele que deu o nome. Teu nome vai ser Jesus, que significa o Salvador. Quando o anjo aparece pela segunda vez na vida de José, diz: toma contigo a tua esposa e o teu filho, foge para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Toma contigo. É isso que José vai fazer. Fez quando o anjo apareceu pela primeira vez. Enquanto assim decidia, o anjo apareceu a José e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Depois diz o texto, no versículo 24, que José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Eu terminei a pregação pela manhã dizendo que eu conheço muitas casas e muitas igrejas que não receberam Maria, mas foi isso que o anjo disse: recebe Maria na tua casa. A igreja católica tem amor por Maria porque cumpre aquilo que Gabriel disse: recebe Maria na tua igreja, recebe Maria na tua casa. Não tenha vergonha de ser filho de Maria. Faça como José. Acolha Maria na tua casa, na tua vida, porque essa igreja chamada Católica Apostólica Romana cumpre em tudo a Sagrada Escritura. Ela acolheu Maria desde o início, como José acolheu Maria e a levou para casa. E eu, no teu lugar, aplaudaria a tua igreja. Aplauda a igreja. Mas não somente isso. Mais uma vez o anjo diz: toma Maria e teu filho. A José é confiado os maiores tesouros da igreja: Jesus e Maria.
Herodes quer matá-lo. Cuida do teu filho e da tua mulher. A José foi confiado os dois grandes tesouros, Jesus e Maria. E ele cumpriu a sua missão até o fim. E é por isso que José teve a boa morte. Por isso que em alguns lugares existe, São José é tido como o padroeiro da boa morte. Sabe por quê? Porque José tem a melhor de todas as mortes. Morre tendo ao lado Jesus e Maria. Nós queremos morrer, José, como você morreu, tendo ao nosso lado Jesus e ao nosso lado a Virgem Maria. Quero te convidar a ficar em pé. É uma imagem como se fosse uma fotografia, mas assim como uma fotografia, ela evoca emoções, lembranças. Eu queria que você fechasse teus olhos um minutinho, só um minutinho. E eu queria que você pudesse falar com José, que está na glória já do seu filho Jesus, e dizer: José, eu sei que a Sagrada Escritura fala de ti. Eu sei que tu és o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. Mas eu te via tão longe de mim, e eu quero me aproximar de ti, José. Eu quero também te conhecer melhor. Sobretudo você que é homem, que é pai, que é esposo, que é filho. Diga: eu quero ser um homem, um pai, um esposo, um filho, um jovem parecido contigo. É o que eu mais desejo. Eu quero ser um homem justo e ajustado. Eu quero ser uma pessoa equilibrada. Tira de mim toda desproporcionalidade, todo exagero, toda oscilação. Que o Espírito Santo possa me pacificar, que o Espírito Santo possa me ajudar a tirar o melhor de mim, a ser a melhor versão de mim mesmo. Então eu permito, como matéria maleável, ser trabalhado por ti, Espírito Santo. Com certeza trabalhastes em José, e ele foi esse homem ajustado, que não tomava decisão de cabeça quente, que meditava, que escutava Deus e agia conforme a sua palavra. Dá-me forças para agir conforme a vontade de Deus. Eu sou humano como você foi, José. Humano demais. Assim como não operastes nenhum milagre, José, a Sagrada Escritura não diz que você abriu o mar vermelho, que andou sobre as águas, que devolveu vista aos cegos. Eu também sou assim, José. Eu não opero milagres. Eu não sou um grande pregador, eu não tenho fama. Eu sou um ilustre desconhecido, como você foi, e que me mostra que é possível também fazer a vontade de Deus na simplicidade, na humildade, na vida escondida. Eu sou gente como você foi gente, humano como você foi humano, anônimo como você foi anônimo. Ajuda-me a confirmar a identidade dos filhos que eu gerei na carne. Não permitais que eu abandone
minha família. E se tem algum filho aqui que foi abandonado pelo pai, Deus não abandona. Deus é Pai e Deus confirma a tua identidade de filho e filha de Deus. Por isso nós te rogamos, ó Pai do céu, todo jovem vítima da ausência do pai, ou mesmo todo jovem que é órfão de pai vivo, nós pedimos, confirma a identidade. Confirma a identidade de filho teu, filha tua. Dá-me a graça de poder agir com prontidão, com urgência, de não deixar para amanhã, para depois. Eu não quero retardar que a tua mão deseja fazer em mim. Faze-o e faze-o logo. Eu te dou livre acesso. Modela-me, divino oleiro, modela-me conforme a tua vontade. E a tua vontade é a melhor para mim. Eu tomo Maria como minha mãe. Eu não aceito tudo que dizem dela e acham que por amar Maria eu a tornei deusa. Eu sei, tua esposa não foi deusa, nunca quis. O único título que saiu da boca da tua esposa foi: eis aqui a serva. Não é deusa, é serva, mas é mãe de um Deus. Eu também tomo Maria na minha casa, como você, José, a tomou. Eu também a recebo. Eu te recebo, Maria, como minha mãe, na minha casa, na minha vida, na minha família. E eu também tomo a decisão, como você tomou. Enquanto eu existir, enquanto eu respirar, eu não permitirei que nada nem ninguém roube a minha fé no teu filho adotivo. Eu não permito que ninguém roube o meu amor filial por tua esposa Maria. Eu também vou guardar, como você guardou, José, esses dois tesouros preciosos: Jesus, o meu Salvador, e Maria, a minha mãe. E num gesto simples e até piedoso, eu quero te convidar a colocar a mão no coração e fazer uma pequena oração de consagração. Se consagre a Jesus por meio do castíssimo coração de José nessa tarde. E repete comigo assim: São José, São José, eu te consagro minhas alegrias e meus sofrimentos, todos os meus bens, o que sou e o que tenho, meu corpo e minha alma, eu me consagro, cheio de confiança, a tua benevolência e proteção. Sou teu filho. Tem compaixão de mim. Leva-me em teus braços, como levaste Jesus. Amém. Amém. Aplauda José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai de um filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo
de tua promessa, feito pra amar, vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Que lindo Pai que permanece ao lado da sua esposa e dos seus filhos. Que bonito o Pai que na hora da morte sabe que os filhos estarão lá. Tenha como José a boa morte. Morra tendo ao lado Jesus e Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.